pessoal, tudo bem? Eu sou a pastora Marlise, aqui da igreja Fonte Church. Nós estamos muito felizes porque nós estamos gravando um podcast com uma pastora muito especial, que eu amo muito. Conheci na Rede Brilhe e hoje ela vai estar aqui conosco gravando esse podcast. Hoje é um dia muito especial também porque nós estamos fazendo a nossa conferência Cura-me. Ela ainda não aconteceu, ela vai acontecer, mas nós estamos já usando essa pastora de todas as formas. Então a gente vai gravar o podcast, ela vai pregar, ela vai ministrar e vai ser uma bênção. Então eu quero te receber, pastora, com muita alegria no meu coração. E eu queria que tu te apresentasse para nós. Eu que agradeço a alegria, o prazer de estar aqui, essa honra do convite, de ministrar nessa conferência e também de estar aqui gravando esse podcast. Muita alegria mesmo. Meu nome é Tercele Kneves, né? Só tem eu no planeta com esse nome. Para as redes sociais ajuda, né? Agora, né? Não preciso botar pontinhos e coisa no nome. Mas eu tenho 44 anos de conversão. Me converti no ano 1980. 79 eu conheci Jesus, 80 eu converti. E tenho andado com Jesus todos esses anos. Sou casada, tenho 2 filhos, são casados, eu tenho 4 netos. Um casal do meu filho mais velho, a Mauri Júnior, e a minha filha também tem 2 meninos. São os 4 netinhos da alegria da vovó. Coisa boa. E eu congrego na Igreja Brasa Church, ali no Teatro Bourbon. Meus filhos são pastores ali, né? Eles ministram louvor também, né? Isso, meu filho e minha nora ministram louvor na Brasa Church. E meu genro e minha filha são encarregados do START, curso para novos convertidos, da parte de ensino da Brasa Church, batismos, essa parte toda é com minha filha e meu genro. Família toda dando Família fruto. toda. Somos da Igreja Brasa, Ministério Brasa, já há muitos anos congregamos, que a Brasa Church ali é filha, né, era o Ministério de Jovens da Igreja Brasa, matriz lá da Zenha, né, da Igreja Brasa, a primeira igreja, que é Batista Brasileira. Esse Brasa é um apelido de brasileira, e na verdade ficou profético e caiu um fogo lá, a igreja deixou de ser uma igreja tradicional, virou uma igreja pentecostal, e daí foi criado o Ministério Brasa, porque a igreja se desligou da Convenção Batista Brasileira. Eu achei que brasa era de fogo, brasa não. de... E também não é churrascaria, tá? Igreja Brasa, mesmo que é uma churrascaria. Não, mas tem uma história bem linda da Igreja Brasa, assim, que teve realmente um evento nos anos 80, que estavam ensaiando para um Natal, oravam muito, um grupo de teatro e de adoração, de louvor, e estavam ensaiando muito, e teve... naquela época, a igreja estava buscando muito o batismo do Espírito Santo, os dons, querendo mais de Deus. E foi muito lindo, porque daí tem uma foto famosa que circula aí pelo mundo, que eu já vi em vários lugares, outras igrejas longe, uma foto do fogo. Foi tirado, uma irmã fotografou toda a programação de Natal. E no meio das fotos tem uma foto que tem línguas de fogo sobre as pessoas que estavam no altar. Nossa. Pena que eu não tenho ela aí, mas eu acho que eu tenho no meu celular, mas posso mostrar. Mas o pessoal da mídia vai catar essa foto e vai colocar aqui. Essa foto está lá, acho que no site da Brasa. Em algum lugar aqui. A primeira igreja batista brasileira. Então, foi assim que, na verdade, ela já tinha o pedido de Brasa por causa dos congressos de jovens. As igrejas batistas se reuniam em alguns lugares, e aí cada grupo de jovens se identificava com camiseta ou com boné, com o nome da sua congregação. Então, tinha a Batista da Conde, de Porto Alegre, lá estava a Batista Conde. E a Brasa era a primeira igreja batista brasileira, o nome era muito grande, daí os jovens botaram Brasa, porque os jovens vão lá na Brasileira. Então, porque a Batista da Conde, por exemplo, era a Batista alemã, e a Batista da Zenha era a Batista brasileira. E aí virou Brasa, um apelido que foi dado pelos jovens, e daí depois caiu o fogo, daí... Fechou tudo. Daí foi criado o Ministério Brasa. E assim, tem muitas brasas agora, mais de 20, né, do Ministério. E uma delas é a Brasa Church, que está lá no Bourbon, que começou com o Ministério de Jovens e cresceu bastante. E já temos 3 cultos por domingo, lá no Teatro Bourbon. Vai começar o 4º culto de manhã, no domingo.
Tem sido bênção mesmo. Jesus tem levado muitos perdidos para se encontrarem com Ele lá. Glória a Deus. Me conta um pouquinho da tua conversão. Então, meu marido fez um namoro evangelístico. Namoro evangelístico. Não recomendamos para ninguém. Conte-me mais. Ele já era de família evangélica, toda a família dele, né, luterana, tinha pais, e tios, cunhados, pastores, toda a família do meu marido é muito envolvida com o reino de Deus, com a obra de Deus. E eu conheci ele, nós começamos a namorar, ele me levou para a igreja. O primeiro presente que ele me deu foi a Bíblia. Foi assim que eu conheci Jesus. Conheci a igreja, conheci a palavra de Deus. Quantos anos? Em 79 aconteceu isso. Em 80 eu já estava firme na igreja, me tornei membro. Daí, que eu vinha de família católica não praticante, né? Na verdade, não era nada. Então, até buscava. Um pouco antes, Jesus levou, acho que o meu namorado lá para me levar para a igreja, porque eu estava buscando muito fervorosamente a Deus. Ia todos os domingos na missa. Mas no Jesus histórico, né, na Igreja Católica, eu queria o Jesus, aquele amigo verdadeiro que anda conosco todos os dias, né, aquele Jesus vivo. Eu estava buscando. E a palavra de Deus não mente, né? Quando me buscar de todo o teu coração, me acharei, serei achado de vós. Foi o que aconteceu comigo. Meu marido me levou o Jesus verdadeiro, a palavra de Deus, meu namorado na época, assim que eu conheci. E a senhora está aí há bastante tempo já ministrando na igreja, servindo ao Senhor, mas eu sei que a veia forte é a libertação, né? E então, cura. Me conta como que a senhora chegou nesse lugar aí. Então, assim, meu marido era atleta profissional, foi jogador de futebol, e nós conhecemos o Ministério de Atletas de Cristo logo que eu casei. Nós casamos, fomos morar primeiro em Pelotas, meu marido jogou no Brasil de Pelotas, depois fomos morar em Curitiba, ele jogou no Atlético Paranaense. E lá nós conhecemos o primeiro grupo de Atletas de Cristo, estava começando, fazia 1 ano e pouco que tinha sido fundado o Ministério Atletas de Cristo, que visava evangelizar atletas. E aí nós começamos a fazer parte desse ministério, que eu amo muito. Eu fui discipulada nesse ministério e frequentávamos as reuniões todas. E é um ministério que visa evangelizar atletas. E nós servimos nesse ministério durante 25 anos, meu marido e eu, evangelizando atletas. Então, eu que já quase não sabia quase nada ainda da Bíblia, mas tinha gente que sabia menos que eu, muito menos. Então, a gente levava as pessoas lá para casa e conversava, levava para as reuniões dos atletas, e também nós tínhamos reunião de esposa dos atletas. E aí, quando se trabalha com evangelismo de pessoas que estão vindo de outras religiões e estão vindo de uma vida bem, às vezes, destruída, envolvido com droga, com bebida, com alcoolismo, não tem como tu tirar de um reino das trevas e trazer para a luz sem libertação. Então, eu fui aprendendo as duras penas, né? Quando as amigas se demoniavam no meu sofá. E eu fui aprendendo, assim, direto da fonte mesmo do Senhor. Porque, na verdade, a gente não escolhe, né, um chamado e um ministério. Deus nos conduz, né? E eu ia dizer, se eu pudesse escolher, eu ia escolher o louvor, a adoração. Queria louvar. Mas tudo é batalha espiritual, né? Louvar e adorar é batalha espiritual. Tudo é uma luta espiritual para romper, né, as trevas e trazer as pessoas para a luz, que é Jesus. Então, foi assim que eu comecei. Nós cuidávamos de atletas, começamos a evangelizar, e aí meu marido foi líder. Nós moramos por muitos lugares pelo Brasil afora. Em alguns lugares meu marido foi líder e nós cuidávamos dos atletas. E assim começou. E aí, às vezes, eles vinham com a vida toda destruída, muitos com problema com droga, com bebida, com adultério, confusão na família. E aí a gente ia orar e as coisas começavam a acontecer, né? Porque, na verdade, libertação não é expulsão de demônios, né? Eu costumo dizer isso. A expulsão de demônios é exorcismo. Então, expulsou o demônio e saiu o demônio. Só que, se não fechar aquela porta espiritual que foi aberta e que permitiu aquele demônio para entrar, ele vai voltar. A pessoa está na esquina, o demônio já voltou. Volta com 7 piores. Então, né? Libertação é arrependimento e confissão de pecados. E é isso que nós temos feito há muitos anos.
Já praticamente 35 anos da minha vida. Nossa. Porque eu me converti... A minha idade, quase. Mais ou menos isso aí. Em 94 foi a primeira vez que nós, eu e meu marido, expulsamos legiões de demônios de uma pessoa. Legiões? Foi terrível. Daquilo da casa, assim, dos lustres sacudir, bater no teto, as gavetas das facas se abrir, as facas saírem para fora. Sem ninguém tocar. Assim. Jesus! Bem assim, bem assim. E nos chamaram, isso foi nossa prova de fogo, foi a nossa estreia, assim... Estreia boa, né? Na verdade... Bem tranquila. Bem tranquila. Foi uma estreia, assim, a um nível mais, né? Mas o que essa pessoa era envolvida? Tinha muitas coisas. Aí tem todo um contexto espiritual, né? Tem todo um contexto. Era uma pessoa que era empregada da casa, e daí morreu, naquela casa tinha morrido a dona da casa, ela era empregada, mas morreu a dona da casa assassinada numa situação, assim, uma tragédia, e acabou que essa empregada virou a esposa do dono da casa, e o genro dessa casa era um atleta, foi ele que nos levou lá para ninguém conhecer Jesus. Essa batalha foi punk, né? Porque uma hora meu marido e eu eram os únicos crentes que estavam ali. Quer dizer, esse atleta era, mas ele estava começando, né? Nem batizado não era. E tinha mais uma filha do casal que estava junto ali. Foi uma luta. Uma hora nós tínhamos 3 sentados endemoniados na sala. Foi terrível, porque daí o negócio pipocava, assim, né? Foi bem difícil. Quase nós encerramos nossa carreira naquela primeira vez. Primeira e única. Jesus é bom, né? Porque Jesus ajuda, Jesus socorre. Jesus, se não fosse ele é maravilhoso. Porque não é o nosso poder, né? As minhas amigas dão risada de mim que eu fujo de barata, né? Eu tenho horror de barata, eu fujo de barata. Mas de legião, não. Não, porque é Jesus que faz, não sou eu. A barata tem que ser eu, né? Daí não dá certo, né? E a barata, ela me vence. Morro de medo dela. Deixa eu te fazer outra pergunta, então. Quando uma pessoa ela apresenta reincidências de manifestação demoníaca, o que pode estar impedindo a verdadeira libertação dessa pessoa? É mais ou menos isso que eu falei antes. Expulsar o demônio só de uma pessoa é importante, claro, a pessoa está endemoniada, tem que expulsar. Mas tem que haver um cuidado com essa pessoa, tem que ter um aconselhamento, um acompanhamento, para se ver quais foram as portas espirituais que foram abertas na vida dessa pessoa, quais as alianças que ela fez, que ela nunca quebrou, porque às vezes as pessoas andam no ocultismo anos, 20, 30 anos, elas conhecem Jesus e vêm para a igreja. Elas nunca quebraram nenhuma daquelas alianças, elas nunca mandaram embora todas aquelas entidades que elas chamaram para a vida delas. Eles ficam um tempo quietos, mas depois vão começar a incomodar. E se entra uma barata, falei em barata, vou falar de novo. Se entrar uma barata na tua casa, tu pede, por favor, baratinha, vai embora. Ela não vai, né? Tu vai ter que pegar uma vassoura e sair atrás dela, né? E as alianças que foram feitas no mundo espiritual, elas têm que ser rompidas, elas têm que ser renunciadas. Então, quando uma pessoa fica possessa, tem que ter alguém que acompanhe, que cuide dessa pessoa, para que essas portas sejam fechadas. E vão ser fechadas como? Simples, oração, arrependimento, pedido de perdão. Porque a Bíblia diz assim, 1 João 1, 8 e 9, diz assim, se dissermos que não estamos pecado, mentimos, não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, pecado perdoado é pecado confessado. Né? O pecado não evapora igual uma poça d'água no chão, ele não some. Ele vai ficar registrado. E isso pode dar legalidade para demônios. Por exemplo, onde tem sujeira, onde tem fezes, vem mosca para cima. É verdade. Não adianta ficar abanando as moscas, elas vão embora, mas vão voltar. Não vão voltar? Vão. Então, o que a gente tem que fazer? Uma limpeza. Temos que limpar tudo, limpar todo aquele lugar, e as moscas virão embora, com certeza. E essa limpeza é através da confissão, de renúncia? É renúncia, pedido de perdão, né? Uma pessoa mais velha, um líder tem que acompanhar essa pessoa e estar com ela e ver quais as alianças que ela fez e o que aconteceu, né, na vida dela. Às vezes traumas muito violentos, porque às vezes assim situações muito dolorosas, emocionais, acabam se tornando um habitat de demônios.
porque as dores, as feridas emocionais normalmente levam para a falta de perdão, para a raiz de amargura, e isso é uma porta aberta para o inimigo se aproveitar. Às vezes nem foi a pessoa que cometeu algo, fizeram com ela, fizeram mas aquilo com ali ela. trouxe... Por isso que a gente vê tantas pessoas feridas hoje em dia, porque o diabo investe muito nisso, de ferir as crianças, ferir as pessoas todas em geral, para tirar as pessoas do propósito de Deus. Porque Deus tem a vida que Deus tem para nós não é vida de caos, não é vida de desgraça, né? Deus diz lá em Jeremias, né? Eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal. Então esse é o pensamento de Deus, essa é a vontade de Deus. Mas o diabo fere a criança com abuso, com rejeição, com abandono. Outro dia eu estava vendo uma notícia que tem, olha, eu fiquei chocada até, quase 80% dos registros de nascimento dos últimos anos não consta o nome do pai. Meu Deus. No registro civil de uma criança. Isso é um estrago. Isso tem um rombo espiritual, tanto no coração dessa criança, né, no emocional dela, e vai acabar que mais situações vão cooperar para trazer muita dor e muita desgraça. Sabe que eu sempre imaginei assim que o abandono da mãe fosse a pior coisa que tivesse para uma criança, né? Eu não tive a minha mãe presente na minha criação. É difícil, doloroso. Com 12 anos, a minha mãe, enfim, se apartou de nós e separou do nosso pai, e ela não nos criou. E eu sempre achei que a minha dor, né? A gente, ser humano, sempre acha que a nossa dor é maior que a dor do outro. É a que dói em nós, né? É, porque tá doendo em nós. Mas eu sempre achei, por ela ser minha mãe e ser mulher, né? A dor fosse muito maior do que não ter o pai. Porque o pai é comum, não normal. Eu não gosto da palavra normal. Não é normal. Porque não é normal. É comum. Nos dias de hoje é comum. O pai abandonar. Mas, com o passar dos tempos, eu vi que o pai, quando o pai abandona, quando o pai ele é ausente, as feridas elas são muito maiores. É verdade. Então, eu não sofri, comecei a comparar o meu sofrimento com o sofrimento de quem perdia um pai, e eu não tive aqueles sofrimentos, porque eu tive meu pai presente, meu pai foi pai, foi mãe. Olha que benção. Ele foi uma bênção. Isso não é nada comum. Isso não é nada comum. E mas quando ele casou, ele colocou isso. É. Para casar comigo, tem que aceitar os meus filhos e tem que querer e amar os meus filhos. E a pessoa que ele casou foi uma mãe para nós. Que benção. E ela tinha ciúmes da minha mãe. Sendo ela maravilhosa ali cuidando de vocês. Maravilhosa. Então, e ela nos ensinou muita coisa, mas quando eu fui no Liberta-me... Teve a palestra de paternidade. Teve a palestra e eu não tive problema nenhum com paternidade, mas aquilo me... Porque a nossa identidade está muito ligada com a paternidade. Mas eu vi as pessoas indo lá e a questão de depressão, de ansiedade, tudo aquilo que ele falou, a questão da pessoa não ter... qual foi o pastor que ministrou sobre... Loremar, pastor Loremar. Meu Deus, que graça que aquele pastor muito linda a palavra. Um dia eu falei pro meu esposo, ele ficou, né, chocado assim com as coisas que eu nunca tinha visto uma pessoa ministrar a paternidade com a graça que ele ministrou. Muito lindo, né? E eu fiquei dias remoendo, né, aquela palavra, a palavra diz, né, que a gente fica meditando e remoendo. Exatamente. E como é importante a questão do pai, né? Exatamente, muito importante. Bom, queria que a senhora nos contasse uma história de libertação que foi marcante no seu ministério. Eu sei que a senhora tem várias, né? Pois é, nem Mas sei. Eu queria que a senhora escolhesse uma. Quando eu fui lá na Rede Brilhe, que foi quando eu lhe conheci, foi muito especial o momento que eu lhe conheci o ano passado. Vou contar um pouquinho para o pessoal para contextualizar ele. O ano passado, a gente foi num evento na Rede Brilhe, lá na Mevan, uma igreja, só para mulheres. E quando eu cheguei lá, tava uma bênção e tal. E sobe essa pastora abençoada lá. Falei, ela vai falar sobre libertação. Era algo que já estava tocando no meu coração há um tempo.
E ela começou a ministrar e já começou, né, tocar no meu coração. A gente estava com o quê lá? Umas 3.000 mulheres, 2.000 mulheres. Ai, tinha muita gente, eu nem tenho ideia. Era um mar de mulher que tinha lá. E eu olhei para as gurias que estavam comigo. Tava eu, a pastora Lu, a Dai, a Fran, a pastora Bina. Tinham poucas da nossa igreja. Eu falei, eu vou trazer essa pastora para pregar na nossa igreja. E a gente vai fazer uma conferência lá na igreja e vai ser uma bênção. E as gurias me olharam, tá bom, Liz. Mas, gente, eu tô ali, moro na Zona Sul, é só me chamar e eu venho. Zona Sul de Porto Alegre. Bem pertinho, né, pastora? Bem pertinho. E daí as gurias falaram, tá bom, Liz. Só que assim, era algo muito distante. Eu tava no meio da multidão, era um grão de areia lá, né? Ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém. E, enfim, conseguimos o contato dela. Quando eu cheguei para conversar com ela, eu falei, pastora, eu consegui o seu contato direto, mas se a senhora quiser me passar o contato da sua secretária, assim, né? Eu queria marcar um dia da senhora vir aqui na nossa igreja. Tu tá falando com a Tercélia, não é com a Helena Tanuri. E ela, que isso, menina? Que secretária! E de lá pra cá... E a gente marcou essa data no ano passado, né? Nós marcamos o ano passado essa data. É verdade. E com a graça de Deus ela veio, tá aqui o seminário, a conferência está acontecendo e ela vai ministrar com a gente. E isso é um sonho que está acontecendo, sendo realizado. E daí, como a minha cabeça borbulha de ideia, as gurias falam que eu sou o foguete e elas vêm de cavalinho correndo atrás de mim. Mas sempre tem que ter uns foguetes, né? Para puxar. E a gente está realizando esse sonho. E lá a senhora contou, né, várias histórias. E ainda assim, para arrematar, quando ela foi ministrar no meio daquele mar de mulher, ela veio em mim. Botou a mão na minha cabeça, orou. E ainda trouxe uma revelação da infância do meu marido, tá bom para vocês? Que ela tem ainda esse dom de palavra de conhecimento. E eu cheguei em casa e falei... Ferramentas do Senhor. Olha aqui, ó, pode desembuchar que Deus já falou. Me conta aí o que está acontecendo. Então, que bênção esse ministério, né, glória pastora? A Deus, glória a Deus. Então, a senhora deve ter várias histórias aí para contar. E eu costumo dizer, porque às vezes as pessoas veem, assim, uma atuação, alguma coisa, e dizem assim, mas eu quero esse dom, como é que eu faço? Quantas vezes por semana eu tenho que jejuar? O que eu tenho que fazer para ter um dom? Querida, trabalha para o Senhor, porque os dons são ferramentas. E Deus só dá a ferramenta para quem trabalha. Quem não trabalha não vai ganhar a ferramenta. Então, a gente vai trabalhando e o Senhor vai nos socorrendo e Ele vai nos ensinando. E eu tenho muitas histórias, agora nem estou lembrando. Eu estou lembrando de um rapaz muito querido, esposo de uma amiga minha, que se envolveu com droga bem na adolescência e passou a vida toda na luta com droga. E a ministração que nós tivemos com ele foi muito power, muito forte mesmo. Ele se envolveu com crack, tem muitos anos no crack, então foi uma coisa muito pesada, porque ele já enxergava o mundo espiritual, ele via as cobras vindo e se enrolando nele. Nossa! E a droga abre também, né, a visão do mundo espiritual, e assim como outras coisas, né, como feitiçaria e outras situações. E quando nós ministramos com ele, essa foi muito impactante também. O negócio era tão forte que eu estava com uma força-tarefa, né? Estava com uma turma, estava com um casal e mais 2 irmãs na intercessão e um rapaz para me ajudar, né? Um casal, esse irmão estava para me ajudar, porque meu marido estava viajando. E aí nós estávamos ministrando com ele, esse rapaz, e foi tão maravilhoso assim, porque Deus sempre nos socorre. Nós marcamos jejuns na semana, falamos tudo. E uma da minha guerreira intercessora, que está sempre comigo, hoje ela não pôde vir aqui porque ela está viajando, é a minha fiel escudeira. Essa aí é uma que está comigo aqui hoje, é uma também delas, mas a outra é que está mais presente nas guerras. E ela chegou e me chamou para um canto e me disse assim, eu entrei aqui na sala e já enxerguei, tem um morcego enorme, tipo um vampiro, um morcego imenso, colado nas costas dele. Nossa. E eu estou enxergando, está ali na sala, assim, maior que ele. E ele é um rapaz bem alto. Daqui a pouco chegou o casal, que não tinha chegado ainda, e a esposa do casal ela chegou para mim também, me puxou para um canto e me disse, nós estávamos no carro agora, e o meu filhinho de 5 anos disse assim, cuidado com o vampiro, cuidado com o vampiro, Uau. Cuidado com o vampiro. O menino falou assim do nada. Só, o negócio vai ser forte hoje. E aí nós começamos a ministrar, e ele
deixamos quieto lá o vampiro, mas começamos a conversar com ele, orar, levando ele ao arrependimento, ao pedido de perdão, ele pedindo perdão por todas as vezes, tudo que ele fez contra Deus, contra as coisas de Deus, porque ele já tinha uma caminhada, começou a caminhar com Deus, mas ele não estava conseguindo se manter, né, livre, longe da droga. E aí a gente estava levando ele a orar por isso, e orando e pedindo a Deus a direção de quais portas familiares e raízes de iniquidade familiar que pudesse ter proporcionado tudo aquilo, porque ele era bem jovenzinho quando ele começou a usar droga. E daí a gente vai descobrindo coisas mais complicadas, né, assim, dolorosas, da vida da pessoa, coisas que só ele sabia e tudo mais. Enfim, a esposa estava junto com a gente. E aí a gente começou a orar e cada oração que a gente fazia, ele dizia assim, eu estou com gosto de sangue na boca. Uau. E o meu dente está crescendo. Ele passava a mão na boca e abria o dente, os dentes dele começaram a crescer, dente de vampiro. Crescer real, natural, a senhora via? Uau. E ele dizia assim, estou com sangue na boca, não estou com sangue na boca, estou sentindo gosto de sangue na minha boca. É uma coisa bem forte, né? E a gente continuava orando assim, não tem sangue, mas a gente sabe que é espiritual isso. E nós fomos orando, e daí quando chegou no final, sempre repreendendo e proibindo manifestação, porque eu ministro libertação, nós ministramos libertação, ministramos libertação, proibindo manifestação de demônios. A gente proíbe e não liberta, eu proíbo todas as pessoas que eu ministro. Hoje eu vou proibir. Glória a Deus. Porque as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra que liberta, é a verdade que liberta. As pessoas precisam conhecer a palavra de Deus e ter entendimento onde erraram, onde pecaram, e pedirem perdão para que isso seja fechado. Então, nós tínhamos proibido manifestação, tudo, mas ali era uma situação muito forte. E ele caiu endemoniado assim, no chão, e foi... Gente, ele caiu e ele ficou de bruços assim, no chão. Começou a criar asa nas costas dele. Cresceu assim, dos dois lados nas costas, dessa altura. A senhora viu? Sim. Uau. No meio da minha sala. Uau. No meio da minha sala, nós oramos com ele, porque nós sabíamos que ia ser uma batalha assim, que ia durar um dia inteiro. E durou. Nós começamos às 8 da manhã, terminou 9 da noite. Terminou 9 da noite. Por isso que ninguém gosta de libertação, dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho, é bem trabalhoso. Mas, gente, as costas dele cresceu assim, eu digo asa, né? Mas cresceu algo assim, ó, nas costas. Da pele. Um caroço, 2 calombos nas costas dele, num lugar no seriado, foi crescendo assim, ó. Foi crescendo assim, ficou bem assim. Horrível, horrível. Então, acontece. O mundo espiritual é muito real. As pessoas não têm noção de como é real. E esse rapaz tinha se envolvido com muita coisa maligna, muita coisa maligna. Ele nunca foi a feitiçaria nem nada, mas a droga levou ele para interagir com os demônios e tudo mais, né? Então, não é fácil, né? Tem bastante coisa assim bem forte mesmo. Acontece. Mas glória a Deus que Jesus e depois tem mais poder, tudo isso, ele ficou livre, graças a Deus. Mas nós temos muitas histórias assim de libertação, de pastores, de missionários. Tem um rapaz que é missionário hoje no Chile, acho que ele foi. Nossa, a libertação daquele rapaz também foi. Ele tinha 25 anos e ele comprava também, olha, o vampiro, agora falou em vampiro agora de novo. Ele comprava carne, bifes no supermercado, com aquelas bandejinhas, e ele espremia tudo para beber aquele sangue. Uau! Aquele sangue, comia carne crua e bebia o sangue que ficava nas bandejinhas, que fica ali naquele coisa absorvente, assim. E ele era muito, muito perturbado. Ele fazia parte de uma torcida organizada. E ele ia para o sábado lá, eles preparavam bomba caseira, e eles que sonhavam, imaginando, enfiando a faca na barriga das pessoas. Eles se reuniam só para brigar. Na verdade, tudo é todo endemoniado, né? A turma dele era tudo endemoniado. Era só um pretexto. Eles queriam briga, só queriam briga. Eles só iam para o estádio para brigar, E assim, violento, de uma forma, um rapaz com um rosto tão doce, que se olhasse para ele, eu ia dizer, nunca ia imaginar. Ele era tão promíscuo, tão envolvido com as trevas na área de promiscuidade sexual, que ele tinha um desejo profundo, e ele sonhava, acordado e dormindo, em fazer sexo com a mãe e com a avó. E ele chegou a fazer sexo, ele tinha 25 anos, um rapaz bonito, fazer sexo com mulheres de 70 anos. Meu Deus. Então, assim, ele é cheio de demônios, pobrezinho, mas ele ficou livre, se casou, tem uma filhinha,
é missionário no Chile. Graças a Deus. E aquela história que a senhora contou? Jesus é maior sempre. Sempre. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A senhora contou lá na Rede Brilhe de uma história de um rapaz que ele deu um soco. Isso, um menino se envolveu com droga também na escola, bem jovenzinho, tinha acabado de fazer 18 anos, acho que foi preso na escola, traficando droga. E a mãe dele nos chamou, quando saiu da cadeia, para a gente ministrar com ele, e nós fomos orar. E nós estávamos orando com ele, ele pedindo perdão, e ele contando que ele sonhava constantemente que ele estava dando tiro, que ele recebia tiro. Umas coisas bem tristes, assim. E esse rapazinho se endemoniou. Enquanto ele estava pedindo perdão, ele ficou endemoniado. Nossa. E ele correu para um quarto, assim, que era o quarto da mãe, que estava mais perto da sala, trancou a porta e ficou lá dentro urrando e dava soco, dava murro nas paredes, batia com as pernas na parede, umas coisas horríveis. E nós orando lá de fora, eu, mais um rapaz, um irmão querido lá, um líder, mais a mãe, irmã e mais pessoas da família desse rapaz. E nós ficamos na porta daquele quarto, orando. De repente, eu levei um susto. O demônio, né? Não o rapaz, o demônio. Deu um soco na porta pelo lado de dentro. Eu nunca tinha visto isso, fiquei chocada. Ele deu um soco, furou a porta, abriu um rombo, assim, a mão dele quase me acertou meu nariz, porque eu estava bem perto da porta, né? Só vi aquela mão, assim, deu um estrondo, né? Arrebentou uma porta, o soco do rapaz. E nós continuamos orando, joguei óleo na mão dele, um óleo de unção, e continuamos orando, até que ele saiu. Ele saiu, de repente, foi um susto, foi uma experiência linda que eu tive com Deus. A gente, quando tem experiências com o diabo, as pessoas dizem assim, uma libertação, só lida com o demônio, mas a gente vê o poder de Deus agindo a nosso favor de uma forma assim gloriosa. Quando esse rapaz estava dentro daquele quarto, gente, ele se batia tanto naquele quarto, que juntou gente na frente da casa. Nossa. Eles achavam que tinha alguém, ainda bem que não chamaram a polícia, né? Tinha gente ao redor da casa, a casa de uma esquina, na frente da casa, por causa da barulheira dele. E nós orando e guerreando ele na sala e mandando embora e pedindo os anjos. E, de repente, a porta se abriu e ele veio para cima de mim. Assim, nessa distância, assim, a porta abriu ali e ele veio. Eu dei um passo para trás e coloquei as mãos assim. Eu disse, tu não me toca. Eu estou guardada pela armadura de Deus. Tu não me toca. Eu disse, tem a armadura de Deus aqui, tu não me toca. E ele veio para me tocar. E ele bateu na armadura. Ele bateu assim, foi para um lado, tentou passar por aqui, tentou passar por aqui. Como se fosse um campo invisível. Tinha uma armadura invisível, assim, como se tivesse um vidro ao meu redor. E ele tentou vir para um lado, tentou vir para o outro, tentou, assim, me tocar. Eu disse, tu não me toca, tu não me toca. Eu estou revestida com a armadura de Deus, tu não vai me tocar. E ele não tocou, e ele tentou para um lado, tentou para o outro, bateu quase assim, tentando passar, batia o rosto, a gente via que ele batia em algo que nós não víamos. O demônio viu, né? E daí ele correu para um outro quarto, e daí lá nós continuamos orando mais um pouco, e daí foi embora. Graças a Deus. Glória a Deus. Foi uma batalha aquilo lá também, foi forte. Eu queria ficar aqui te ouvindo. Já passamos a hora, né? A tarde inteira. Mas assim, pessoal, vocês viram que a gente tem muita coisa, né, para ouvir dessa pastora abençoada da Terciele, que eu amo de paixão. Conhecer a palavra e obedecer a palavra é o que nos livra dos demônios, né? E a gente conta essas histórias não é para colocar medo, né, pastora? Nada. E sim para demonstrar o quanto o poder de Deus, ele tem poder para libertar as pessoas. É verdade, porque a gente está acostumado a ver o poder do diabo. É só ligar a televisão, só ver na internet, o poder do diabo está ali escancarado. Pai violentando criança de 3 meses, coisas horríveis, o poder do diabo, mas o poder de Deus é muito maior. E, às vezes, a gente não está acostumado a ver tão de perto. E o mundo espiritual é real. A gente precisa vigiar e precisa andar em obediência. Que essa é a garantia de que nada vai nos tocar quando nós andamos na obediência da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Queria agradecer, então, a senhora por ter obrigada, vindo. querida. Muito obrigada. A gente vai estar com a nossa conferência rolando daqui a um pouquinho. Vocês, né, vão ver aí pelo Instagram, pelo Facebook. Queria agradecer a vocês que ficaram aqui. Queria que vocês, se pudessem, nos seguissem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook,
no YouTube, o nosso canal. Um grande beijo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus abençoe.